Cadê a Mariana? Funcionando? Tá todo mundo bem? Vamos lá. Agora, então, o Fernando vem depois. Eu convido para compor a mesa. Foi? Vamos lá, gente. Convido para compor a mesa a professora Noeli Prestes Padilha Rivas, que possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, é mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, doutora em Ciências e Psicologia pela Universidade de São Paulo e atualmente é professora da Universidade de São Paulo na Faculdade de Filosofia e Letras de Ribeirão Preto, no Departamento de Educação. E convido a professora Mabel. Eu digo que quando eu me aposentar e não precisar do lápis, eu vou arrumar o meu lápis e botar outras coisas. Porque o lápis mostra exatamente, né, como a escola trabalha só com a cabeça, né? É só o que é intelecto. Eu vou colocar os meus netos, né? Vou colocar que eu gosto de cozinhar, né? Isso que constitui a gente como gente, né? Mas enfim, por enquanto, o lápis não me deixa. Eu não gosto muito das leituras do livro. Alô. Então, só para vocês entenderem como é que vai ser a dinâmica dessa mesa redonda. Como a temática da pedagogia universitária ainda é um campo bastante recente, principalmente no contexto brasileiro, eu fiz questão, então, de convidar pessoas que eu considero bastante no cenário do ensino superior, que compusessem comigo essa mesa, no sentido de trazer duas questões. A primeira é tentar trazer um pouco dessas discussões que temos feito na pedagogia universitária, em termos de conceitos, e também a experiência que cada uma temos tido nas nossas universidades ou possíveis parcerias que temos estabelecido nessa vertente de produzir conhecimento, pensar a docência e, além dela, no contexto universitário. Então, e assim, a gente está eu estou aqui com a minha senhora Amanda, minha orientanda, que ela está com uma plaquinha e falou que a gente tem 15 minutos para falar, né? E do jeito que eu sei que a Amanda é brava, eu sei que ela vai brigar comigo e ela vai tirar o microfone. Então, eu vou tentar ser bastante sucinta, né? Para que também não fique muito cansativo. Então, a ideia é que cada um de nós possamos apresentar e aí eu combinei com a Mabel que eu começo, ela finaliza, porque ela vai ouvir cada uma de nós também e fazer o fechamento, até no sentido de também contribuir com o avanço, né, das nossas experiências, por mais simples e singelas que elas possam estar e ser. Tá bom? Depois que nós vamos finalizarmos a fala de cada uma, a gente vai abrir para conversa, perguntas, em 2 rodadas de 3 perguntas cada. Beleza? Que bom, meu arquivo não está lindo. É que, na verdade, o que eu queria apresentar um pouco das pesquisas que a gente tem feito. E nesse arquivo aparece, por isso que eu queria que aparecesse. Mas não é tanto pelo texto. Eu preciso falar lá embaixo, tá? Só começa a contar quando eu começar também. Ó. Obrigada.
Tem umas imagens no final que eu gostaria de que vocês vissem. A Mabel começou a fala dela ontem, que eu até fiquei muito feliz, que ela disse assim: como professora de didática que sou, tenho uma certa dificuldade de usar data show. Esta sou eu também. Sou professora de didática e tenho uma dificuldade danada de usar esse negócio. E ainda querem que eu use com flechinha para cima e para baixo. Então, assim, às vezes eu falo e eu esqueço um pouco, tá certo? Mas vai estar disponibilizado para que vocês possam utilizar, caso vocês considerem interessante. Bem, então, conforme a nossa organização da fala, eu começo então a discutir um pouco e trazer um pouco a ideia de como seria pensarmos... Isso aqui não vai funcionar. Vai clicando aí mesmo, tá bom? Então pode começar já. Quando a gente trabalha a questão da pedagogia universitária como campo epistemológico, a gente pode perceber que quando a gente vai para a dimensão do campo epistemológico, a gente precisa ter ideia de como é que esse campo vai se constituir. E essa constituição, como eu havia falado anteriormente, ela é recente no contexto brasileiro. Existem bastante estudos nacionais e internacionais que apontam a necessidade da gente entender que a pedagogia precisa ser entendida, compreendida e principalmente vivenciada também na universidade. Muitas vezes, quando a gente fala a palavra pedagogia no contexto universitário, junto aos nossos pares, a grande maioria das pessoas se assustam. Professores universitários dizem: mas por que pedagogia? Eu não sou pedagogo. Eu não tenho que me preocupar com essas questões. Parece que este nome pedagogia ou pedagogo dá um certo distanciamento. E existe uma certa ideia de que a gente precisa infantilizar, inclusive, essas interpretações. Então nós temos no princípio disso duas grandes questões preocupantes. Primeiro, um certo preconceito que existe em todos os níveis de ensino quando a gente fala de uma perspectiva pedagógica. Toda vez que eu tenho a intencionalidade de formar alguém, independente do seu nível de ensino, eu tenho que ter uma ação pedagógica sobre isso. Porque a pedagogia leva ao entendimento da importância de um processo de formação. Formação com alguém, num contexto específico, uma perspectiva de contextualização. Eu preciso entender esta historicidade. Eu preciso entender como é que esse conhecimento se dá. E eu não posso nunca, em nenhum momento, descontextualizar a ideia de homem, mundo, sociedade e conhecimento. E a pedagogia tem, sim, um papel fundamental nessa perspectiva. Nesse sentido, eu vou falar mais, né, porque eu já vi, pode pular. Então, nesse sentido, a pedagogia universitária é um processo de construção das relações entre pessoas. E o grande desafio dela também é, justamente, possibilitar que esse conhecimento se dê. Quando eu vou para o contexto da universidade, como muito bem Mabel falou ontem, nós temos, então, professores que não se caracterizam e não se identificam com a profissão professor. E, consequentemente, a ideia de pedagogia ainda lhes causa mais resistência. É como se aquilo não houvesse a ideia de pertencimento. E, consequentemente, a construção de sua identidade fica à mercê de inúmeras outras coisas que não sejam aquilo que o caracteriza como alguém que atua no campo profissional da docência e não no campo profissional específico de alguma área de conhecimento. Nessa visão, nós temos também inúmeras dificuldades de tentar vivenciar, dentro da universidade, a importância da profissionalização da profissão professor. Porque nós todos, enquanto professores universitários, nos identificamos e nos percebemos muito mais como pesquisadores. Não que a pesquisa não faça parte da nossa realidade, porque todo bom pedagogo professor, independente do seu nível de ensino, precisa desencadear um processo de pesquisa e na perspectiva de uma investigação para que ele se caracterize competente no sentido de não transmitir conhecimento, mas sim de possibilitar a construção do conhecimento de si e do outro. Pode passar, que eu também não li. Então, como eu já coloquei, nesses últimos 10 anos tem crescido imensamente a pedagogia universitária no Brasil, e no início do seu surgimento, foi muito forte que este campo epistemológico voltasse, então, para essa perspectiva de entender a docência. E, consequentemente, muitas pesquisas foram feitas na perspectiva da didática. Então, a didática acabou tendo um papel fundamental neste campo, no sentido de tentar entender como é que eu posso melhorar a aula. Inúmeros estudos tivemos com relação a isso. Mas percebemos, então, que era necessário a gente rever que não adianta apenas focarmos, inicialmente, na didática universitária ou mesmo na docência. Avançamos efetivamente em pesquisas de qualidade
que trouxeram discussões que até então ninguém discutia, porque parece que falar que professor universitário não precisa se repensar, parece que eu estou falando um palavrão. E aí, com essas pesquisas de renomes que temos, inclusive todos esses professores que estão aqui na mesa hoje contribuíram para que este campo da pedagogia universitária crescesse e aparecesse no país. Isso é importantíssimo que vocês entendam. A gente percebeu que no início focava-se bastante no desenvolvimento profissional, nos saberes da docência, inovação pedagógica, inovação curricular, trabalho docente. Pode passar, por favor. Pode passar. Isso. Mas aí a gente também foi analisando que, quando a gente discute a própria pedagogia universitária, não podemos apenas focar na perspectiva do professor. Porque ele não está sozinho, ele também é processo e ele também é produto de um sistema. E a universidade, hoje a qual nós estamos nos referindo, também vive processos complexos eu vou falar de subsistência. Infelizmente, as universidades públicas, federais e estaduais deste país. Então, como é que eu vou trabalhar a própria organização do pensamento pedagógico? Como é que eu vou trabalhar a constituição da docência universitária se eu não consigo perceber aquilo que também, de uma certa forma, caracteriza e dá sentido e também, muitas vezes, molda o fazer pedagógico do professor universitário? Então, o campo da pedagogia universitária cresceu também, ou tem crescido, na perspectiva de entender que o trabalho docente, a organização desse trabalho docente, é absolutamente fundamental que seja trabalhado. Entretanto, é fundamental também que, acoplado a ele, tenhamos a perspectiva de entender e pesquisar outros aspectos, além disso, que envolve a gestão, a política, a organização institucional universitária. Eu posso dizer, afirmar isso com muita competência para vocês, que, como vocês sabem, eu estou gestora e sou professora. E todos os professores universitários deveriam entender um mínimo de gestão universitária. Porque muitas vezes a gestão universitária, principalmente instituições públicas, tem características, e entender de gestão pública também é algo extremamente complexo. E nós, como eu havia falado ontem, nós não temos na nossa formação formação específica para gestão. E nas universidades públicas, todos nós aqui sabemos, é assim. Você fica um tempo, agora é sua vez de contribuir, vai. Aí você vira chefe de departamento, de repente você vira coordenador de curso, ai meu Deus. Você vira vice-diretor e quando acorda fala, onde é que eu me meti, né? E por mais boa vontade que tenhamos, por mais necessidade que possuímos de tentar qualificar, nos falta, sim, saberes de gestores. Eu não estou me referindo apenas na questão de gestar problemas, mas tentar trabalhar a gestão de recursos e recursos humanos, que cada vez mais está escasso, devido à não contratação também de professores e funcionários nas universidades de modo geral, principalmente as estaduais. Então, a gestão universitária, ela deve ser condição para que também possamos trabalhar. Porque a gente reclama dos professores da educação básica, que vão para as escolas e vão para as suas salas de aula. Os professores universitários, às vezes, nem chegam nas salas de aula. E aí eles se sentam e ficam absolutamente absorvidos ali, e parece que esquecem que eles estão num contexto específico, que tem uma realidade. E que seu construto de identidade vai ser construído também a partir desse assumir a docência. E a docência não sendo entendida apenas uma pobre ideia de dar aula. A docência, como todos nós sabemos, é muito mais do que isso. Espera aí que eu tenho quantos 5 minutos, senão ela já vai brigar comigo. Eu estou aqui de propósito, de costas para ela não mostrar a tabela. E temos também a importância, dentro do contexto da universidade, da pedagogia universitária, discutir a questão da linguagem, da experiência e da diversidade. Então a linguagem tem que ser entendida não só... A linguagem é muito mais do que a fala, do que a escrita. São as manifestações socioculturais, como que se constitui esta identidade de um pedagogo universitário. Que felicidade seria a minha quando eu tivesse, não professores universitários, mas pedagogos universitários. Porque eles então estariam assumindo a docência, muito mais do que a sala de aula, como construto de sua profissionalidade. Temos que discutir os espaços, né? E, consequentemente, os processos de formação. Ontem, a pergunta muito boa também
da nossa colega de Minas Gerais sobre assessoramentos pedagógicos. Hoje existe uma grande confusão e uma grande discussão acerca de que se existe um processo de formação continuada, melhor, permanente do professor universitário, que muitas vezes nunca teve formação pedagógica alguma, e simplesmente pelo fato de ele achar que ele assinou um contrato dizendo professor de etimologia, de entomologia, de genética 3, ele se vira e fala, virei professor, virou nada, desculpa. Porque a construção da sua identidade enquanto docente precisa ser construída. E, consequentemente, ele precisa, então, de uma formação que o capacite e o qualifique para ter a capacidade, sim, de ensinagem, segundo Anastácio. Porque ensinagem, nessa perspectiva, parte da ideia de que temos que aprender a construir conhecimento acerca daquilo que ensinamos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que desencadear no outro a capacidade de pensar sobre si mesmo e sobre o conhecimento ao qual ele está aprendendo. Dificilmente você encontra hoje professores que têm esta competência, que podem ser chamados de professores de fato. E por último, a ideia da organização do... 4 minutos, a organização do trabalho pedagógico. Então, como é que se dá esta organização? Porque parece fácil, né? Quando o professor chega e fala assim, eu até utilizo esse exemplo, fico muito bravo quando o professor chega e fala assim, para os estudantes, onde foi que eu parei? Eu falei, eu tenho vontade de matar um professor dele, desculpa. Eu tenho vontade de responder, não sei onde é que o senhor parou, mas eu tenho certeza que eu não quero parar perto de ti. O que mostra? Mostra simplesmente que ele não tem a mínima preocupação com a organização do seu trabalho pedagógico. Não tem a mínima preocupação de um planejamento que tem que ser flexibilizado, mas ele tem que ser vivenciado, ele tem que ser construído. Ele não tem nenhum conhecimento que ele tem um tempo para fazer isso. Ele tem que ter objetivos claros, se ele pensa e acredita que vai ter a capacidade de avaliar alguém num determinado período. Então, a organização do trabalho pedagógico, que a gente às vezes reclama da educação básica, nós reproduzimos com mais propriedade, infelizmente, dentro do contexto universitário. E o pior, nós reforçamos isso nos processos de formação inicial, nos cursos de licenciatura. Tá, 3 minutos, vamos embora que agora eu vou rapidinho. Então foi assim que se cria, né, o meu grupo de pesquisa, que é o grupo de estudos e pesquisas em pedagogia universitária. Pode ir passando. E disso, né, surge, eu venho de uma linha de pesquisa no programa de pós-graduação, que chama-se Linguagem, Experiência, Memória e Informação. Desse grupo, a gente se cria o grupo de pesquisa com a grande temática de pedagogia universitária, tentando olhar para essas questões. Pode seguir. E aí, iniciou-se em 2014, e aí foi um processo muito... E eu vou dizer para vocês, da mesma maneira que a universidade não tem... Eu não tive uma formação para gestão universitária, eu também não tive na minha formação, por melhor que ela tenha sido, uma formação para como é que eu crio grupos de pesquisa. Como é que eu crio estudos e grupos de pesquisa. Como é que eu crio... Até fica nervosa, Samanta. E aí faz com que eu também não consiga perceber, e eu confesso a vocês, eu ainda estou aprendendo a desencadear um processo de construção de pesquisa e de estudo de pesquisa que possa realmente, primeiro, legitimar pesquisas que possam efetivamente contribuir com essa temática. Tá? Então, pode ir passando já, que aí eu conto um pouco a história. E, na verdade, hoje nós temos, dentro do grupo do GEPU, nós temos 4 subgrupos de pesquisa. Então, eu tenho estudantes de mestrado, doutorado, simpatizantes, uma galera super jóia que chega lá, fica junto, acredita, né? Pessoas interessadas, pessoas que já têm pós-doutorado, pessoas que se aproximam, porque aproxima pela temática e aproxima também pelas pessoas, né? Voltando à fala, né, da Mabel, lembrando Paulo Freire, que foi ela que me falou essa frase da importância de que todo conhecimento realmente se dá pelo viés afetivo relacionado a uma ideia de princípio epistemológico. E aí nós temos 4 subgrupos: gestão política e organização institucional, espaços e processos de formação, organização do trabalho pedagógico e a linguagem, experiência e diversidade no contexto universitário. Então são subgrupos, mas eles também têm as suas pesquisas individuais, mas essas são pesquisas coletivas. Aí eu vou apresentar rapidinho a Amanda, que está em doutoramento aqui agora, tá? Ela está fazendo doutorado, está em andamento, foi minha orientadora de mestrado. Mestrado dela discutiu inovação curricular na Universidade Nova. Ela acabou de chegar de Portugal, estava na Universidade do Porto, com a professora Carlinda. E hoje ela discute assessorias pedagógicas universitárias, o estudo do contexto da Universidade Nova. Karina, que apresentou Bela Mãe muito bem ontem a apresentação da Mabel,
Ela terminou o mestrado e a discussão dela, a formação do professor universitário em curso de licenciatura. A experiência da docência qualifica o ensino? E ela quis saber se professores que têm experiência como docentes na educação básica, ao se tornarem professores universitários, que vão formar futuros professores, têm diferenciação no processo de construção da profissionalidade do outro. O que é significativo na pesquisa dela é que, independente do lugar onde você tem a experiência da docência, não é tanto lugar, mas aquilo que você efetivamente faz com esta experiência. Se nós temos professores universitários hoje que fazem aquilo que a Mabel falou ontem, investigam a sua prática profissional, ressignificando, ela tem uma característica, um impacto absolutamente fundamental no professor que está em formação. Então, é experiência significativa, desde que a gente saiba aprender com essa experiência e ressignificar essa experiência a partir desses processos de aprendizagem que vivenciamos. Já deu tempo. Mariana finalizou agora uma pesquisa envolvendo internacionalização e cursos de engenharia. Só que ela não foi pelo olhar do aluno, ela foi pelo olhar do professor que forma. E o quanto o impacto das políticas, de uma certa forma, que entendem a internacionalização, também impactam a docência universitária, a sua forma, o seu hábitos professoral, de como isso tem impactado de forma positiva ou negativa a apreensão verdadeira de conhecimento. Pode seguir. Stella está em doutorado comigo, está criando, então, uma pesquisa falando do GEPU. E ela escreve: Diários de uma Paixão. Discutindo espaço, lugar e território no grupo de pesquisa. É quando a Mabel fala da importância de grupos de pesquisa realmente terem uma fundamentação pedagógica e não apenas ficarem preocupados, muitas vezes, com a quantidade de artigos que precisam ser publicados. A pesquisa precisa ser divulgada. É fundamental que se faça isso. O Brasil precisa produzir pesquisa. A universidade precisa produzir pesquisa. Porque se ela não produzir pesquisa, ela também é no seu construto de função pedagógica e informativa. Mas, efetivamente, como é que a gente vai viver com essa divulgação? O que a gente pode fazer com que aquilo que a gente aprende na pesquisa é que eu penso que a gente tem que ter um grande avanço ainda. Muita pesquisa está sendo feita. Pouca aplicabilidade e ressignificação da docência tem sido constatada. Pamela está em andamento, mestrado, ela está discutindo os projetos políticos pedagógicos dos cursos de licenciatura. Todo mundo reclama da educação básica, mas nenhum professor da universidade lê projeto político pedagógico. E ainda fica criticando os estudantes, que eles não estão entendendo nada. Mas nem ele entende. Nem ele entende porque a disciplina tal está dentro de um contexto específico que tem a característica fundamental para formar alguém para alguma coisa. A questão do papel pedagógico dos projetos é fundamental e a gente precisa ressignificar. Eu sempre digo, o problema não está no projeto pedagógico, o problema está em todos nós que simplesmente burocratizamos o documento. Marcelo está discutindo a autoformação dele como futuro professor de física, que ele é da física. Todos esses meus alunos têm formação diferenciada. Eu tenho físicos, advogados, engenheiros, pedagogos, galera da educação física, geografia e física. Vamos lá. Tem mais? Anderson está em doutorado agora. Discute o uso das metodologias ativas e com a grande preocupação que a gente tem tido. A área da saúde é a que mais cresce no país quando se discute metodologia ativa. É fantástica? É. Mas não adianta a metodologia ativa totalmente desconsiderada de um projeto pedagógico, de um processo de formação. Não adianta a metodologia ativa se a gente não discute processo avaliativo. O que acontece? O professor fica 3 meses desenvolvendo fantásticas metodologias ativas. Chega na hora de avaliar, dou 2 provas, divido por 2, o aluno é 5. Eu descaracterizo, desconstituo a própria ação metodológica no sentido de dar sentido à construção desse conhecimento. Nós temos a parceria, então, com a Fernanda, da Unicamp, que está nos acolhendo ali no curso de odontologia. Essa pesquisa vai acontecer em Locos, com a professora Fernanda, coordenadora do curso de odontologia da Unicamp, campus de Piracicaba. Muito obrigado pelo apoio, pela presença também, tá, Fernanda, com a gente. Lígia, doutorado em andamento, discute o estudo da arte da pedagogia universitária. Tanto se fala dela, mas a gente tem que historicizar e avançar nisso. Raul defendeu agora. Ele se constitui um professor que inicia a profissão como professor. E a discussão de ser professor iniciante e a discussão da formação inicial em debate com a formação continuada. Está terminando, rapidinho, já passei 1 minuto. Rodolfo iniciou comigo agora. Já passou 5, tá? Então ele discute a formação do professor e como é que ele constrói a profissionalidade. Rodolfo é professor e é da área da geografia. Pedro, começando comigo, trabalha a questão do ensino de lutas no currículo do Estado de São Paulo. Ele é da educação física. Ricardo, doutorado em andamento, é o nosso músico de ontem, né?
Ele fez mestrado comigo, está fazendo doutorado e ele está discutindo os professores universitários dos cursos de música e o desafio da construção de saberes, sonho ou realidade. Ele está trabalhando com professores dos cursos de bacharelado, que eles não gostam nem de ser chamados de professores, eles são instrumentalistas. Mas eles são professores. E é uma baita briga ele entender isso. É isso? Finalizei? Muito obrigada. 5 minutos, valeu a força aí, gente. Então, gente, bom dia. Né? Quero agradecer a generosidade do convite, agradecer o afeto, o cuidado, né? E agradecer, parabéns que fala ali, habitada, forte, né? Agradecer por um momento de estar com tantos colegas, meus formadores, não é? Dizer de minha emoção sempre de dividir uma mesa com a professora Maria Isabel Cunha, uma das minhas primeiras referências teóricas, não é? Eu sou de Belém do Pará, enquanto a Faculdade de Educação da Universidade Federal do Pará me apresentou os textos da professora Maria Isabel, e alguns anos depois poder abraçá-la é um privilégio. E estou muito emocionada como cidadã e, portanto, a minha presença como professora universitária de uma universidade pública, de um campus de expansão, é uma resistência a qualquer movimento de retrocesso ou de perdas de direitos. A democracia brasileira irá resistir, né? Está resistindo. Portanto, como diz Pavão Misterioso, do Edinardo e do Dei Mato Grosso, eles são muitos, mas não podem voar. Por isso, havemos de cantar, mesmo na noite escura. A minha fala, portanto, ela é uma fala em homenagem a todos que nesse país têm sido perseguidos por terem ousado afirmar e fazer que uma sociedade de inclusão democrática e para todos é possível e é viável. Queria também dizer para vocês da minha emoção. Eu estou com uma filha, a Silvia, que está no Lattes, não é mesmo, eu fiz psicologia na Federal do Pará, tenho andado pela universidade pública, mas a minha melhor produção não está no Lattes, professora Maria Isabel. Ela se chama Clara, está com 18 anos, está escolhendo seu curso superior. Clara vai para Direito. Eu digo que bom, filha, espero que você possa produzir outros pareceres, não é? Pareceres que rompam com as lógicas da submissão ao capital internacional, que se façam compreender pelo povo, não porque são didáticos, mas porque são habitados, e acompanhando Clara na escolha do SISU. Que orgulho esse país ter produzido entre 2003 e 2014 o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Médio, Enem, e o SISU. É maravilhoso saber da competência desse país para práticas democráticas, não é? E para práticas inclusivas. Porque quando as questões ficam difíceis, a gente precisa, né, como Portinari, produzir e, reconhecer os tempos de guerra, mas produzir a paz. Eu estou inspirada nessa perspectiva. E aí, gente, a Silvia, que está aqui, essa versão mais atual, que é a melhor que eu já consegui produzir, por isso eu sempre fico com pena quando dizem que eu não mudei nada, porque eu faço muito esforço para mudar, não é? A velha Silvia é muito mais arraigada, não é? Jamais estaria com uma bermuda, não é? A nova Silvia tem na Baixada Santista, junto com meus estudantes,
que promovem luau, né? Chamado senta que é de uva e chupa que é de menta. Isso eu ainda não elaborei, mas né? Tô no caminho. Venho lá de Belém do Pará, né? Então estou marcada pelas águas, pelas lutas. Né? Talvez por isso também minha grande emoção com a expansão da universidade, né? Porque nós tínhamos na região do Pará, na região norte, apenas 5 federais, né? Sempre nas capitais. Hoje nós temos 15, com mais gente na universidade pública. Vim ao estado de São Paulo, estado ao qual também sou bastante devedora pelas oportunidades que tive e tenho de formação e trabalho. E estou na Baixada, né? Na Baixada, né? Quando querem me dizer que eu não vou fazer muita coisa, é dizer, Silvia, lá na Baixada pode, né? Na capital não. Mas essa Baixada, né, ela é, como o país, muito contraditória, porque ela vai com 9 municípios, a gente tem o melhor indicador praticamente do país, na cidade de Santos, e os piores indicadores nacionais, principalmente na mortalidade infantil, não é? Ali entre Bertioga e Peruíbe, né? Nossos indicadores de mortalidade infantil na Baixada Santista têm superado, para o nosso desespero, os indicadores do interior do Nordeste brasileiro. Então, com essa história, portanto, eu fui, né, no âmbito da universidade pública, estou completando 33 anos na educação e 30 como professora universitária, na Universidade Federal, no C10, que é o Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde, no campus de Baixada Santista, e no grupo de Educação Interprofissional em Saúde. Né? Esses lugares que falam, né, é um fragmento da obra do Painel Paz, né, eles vão me remeter a uma formação em psicologia, né? Eu estava falando para o professor Fernando, eu sou professora com formação em psicologia, porque eu já não sou mais psicóloga. Né? Isso dá uma crise de identidade. Né? Haja análise para a gente dizer, não é? Pois é, não fiz a psicologia clínica mais tradicional, mas fui sempre, enveredei pela psicologia da educação, e aqui eu quero agradecer, não é, a formação que tive, seja na Federal do Pará, seja na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, não é, espaço no qual me formei de uma maneira muito peculiar no compromisso social com a educação e com a saúde. Em Belém, trabalhei antes da universidade na escola pública, então eu chego ao SUS, onde hoje estou, no Sistema Único de Saúde, pelas portas da escola pública, vou fazendo a pós-graduação, né? E hoje vivo a expansão nos últimos 12 anos no campo Baixada Santista e também experimentando o desafio da gestão, né? Por isso, quando no outro auditório a gente teve a pequena interrupção, eu esperei, me aproximei e fui olhando o teto, porque isso a gente vai aprendendo como gestora, né? Quer dizer, o que é, qual é o perigo que eu tenho, acabei de fazer uma brigada de incêndio, né? Isso a velha Silvia nunca achou que a universidade pública lhe cabia fazer. A nova Silvia está lá, junto com um monte de gente, exatamente para defender esses lugares, não é, de Belém, de São Paulo e de Santos. Aliás, mês de janeiro é um mês especialíssimo para mim, porque dia 12 de janeiro Belém fez 402 anos, não é? 25 de janeiro hoje São Paulo completa aniversário e amanhã Santos completa aniversário. Então, é um mês que eu aplaudo, por isso que tinha que ser 24 de janeiro, porque aí me aguenta, não é? Com as minhas esperanças. É importante, né, portanto, que a gente caminhe um pouco concepções, grupos, pesquisa e produções, nas concepções, não é, que nos levem, que nos desloquem, que nos façam tocar em outros patamares. A professora Maria Antônia já nos convida a essa reflexão. Lembrando que pensar a pedagogia universitária, quando recebi o convite para estar aqui com vocês nessa manhã, é
nesta trajetória, portanto, de uma professora que faz licenciatura em psicologia, eu não sou pedagoga, não é desse lugar que eu consigo falar, eu não sou nativa, eu sou uma estrangeira, onde eu fui construindo um ser nativo foi na docência. E, portanto, nesse terreno nativo, estrangeiro, a perspectiva da formação que vai articular um plano epistemológico, um plano experiencial, e acredito que a pedagogia universitária, nesta trajetória de produções, como já foi falado por Maria Antônia, mas também do seu compromisso ético, político, acadêmico, em alguns momentos vai, ora, secundarizar o plano epistemológico, liberando de uma densidade, ora vai deixar de valorizar e reconhecer o plano experiencial da formação. E, portanto, muitas vezes, práticas docentes de professores universitários acabam não sendo olhadas, estudadas, com cuidado quando a gente olha para uma prática. Nessa perspectiva, entendendo prática e experiência não como a mera reiteração de fazeres, mas, como diz La Roça, bom dia, como a experiência ressignificada, como abertura, como um pré-dizer. Isso é muito interessante, porque foi aí que eu fui percebendo que enquanto eu me fazia professora, eu ia mudando, eu ia alterando. Efetivamente, não é uma figura de retórica discursiva dizer da velha e da nova Sílvia. A velha Sílvia sempre foi encantada pela sala de aula, pelo encontro com os estudantes, mas eu tinha uma imagem de professora universitária. Esse auditório como está hoje, todo mundo em silêncio. Hoje a nova Sílvia se incomoda um pouco, porque eu fico pensando, o que está rolando para essas pessoas? Putz, aplaudiram, então elas também estão em sofrimento como eu. Então a gente pode começar talvez a falar disso. Como é que foi esse dia? Porque a velha Sílvia, preocupada em ensinar tudo de psicologia para os meus estudantes, homens e mulheres, meninos e meninas, achava que ela podia entrar na sala e não falar nada de como estava o dia. Isso não importa. A nova Sílvia precisa avisar para o outro, olha, hoje eu não estou muito equilibrada. Mas viajei, cheguei, ali já fiz uma travessura, ela queria me pegar, eu não fui. Conversei com o motorista do táxi, disse que o senhor está precisando dormir, o senhor já está muito cansado. Fui dormir. Ora, é preciso que essa sensibilidade que eu fui construindo, ela me permite também olhar para o meu estudante de um outro lugar, de um lugar em que nem tudo eu vou dar conta. Hoje eu sou professora de um conjunto de cursos da saúde, entre eles psicologia, eu trabalho no eixo comum do ser humano e sua inserção social, e não dou conta das áreas, mas algumas coisas eu sou nativa. Somos convidados ao trabalho coletivo, ao interprofissionalismo, às subjetividades, às intersubjetividades. Portanto, desta experiência, eu articulo redes e trabalho colaborativo. Eu não me formo sozinha, eu me formo com alguém. E também fui descobrindo que eu não me formava para uma ação sempre específica e bem determinada, mas me formava, para operar em campos também da empoderabilidade, em que circulações de valores. Quem acessa o Facebook sabe o que foi de ontem para hoje. Eu tive que resistir, porque a velha Sílvia queria brigar.
queria tirar todo mundo lá da timeline. Eu acho tão bonito esse nome, eu não sei tirar nem botar ninguém. Aí é legal, porque eu não excluo, né? Eu só passo rápido, só não curto, só não comento, né? Mas eu preciso saber que as minhas interações, que a dimensão sociopolítica traz confrontos claros de projetos de país, de concepção. E nesta perspectiva é que podemos entender que trabalho colaborativo na pedagogia universitária não é simplesmente estar junto, não é? Mas é se perguntar, se indagar, fazer junto, construir zonas de trabalho comum. Né? Portanto, essa é uma tela de Escher que eu gosto muito. Né? Nós vamos ter, ou temos tido, ou eu tenho podido aprender com meus colegas nessa trajetória que começa em 1984, quando eu sou contratada como assistente educacional na Secretaria de Estado de Educação do Pará, momentos mais claros, não é? E momentos mais nublados. Mas é só para lembrar, eu adoro o Escher porque ele lembra o momento da abertura, ele existe, ele é verdadeiro, né? Mas há momentos em que é preciso, portanto, produzir docência, e aí o viés que eu assumi foi da docência em saúde, é sobre isso que eu tenho me dedicado nos meus últimos 15 anos, não é? Como algo em que não se tem licenciatura, a licenciatura de enfermagem, inclusive, ela foi retirada, ou ela foi deixada para que as instituições optassem, coisa que fizeram também com a psicologia, né? Então, eu fiz licenciatura em psicologia, mas hoje o meu e a minha estudante do campus de Baixada Santista não tem essa possibilidade. Né? Entendendo que saúde e educação são campos efetivos, né, de produção da vida e que vão estar em diálogo, né, com significados, com práticas. Portanto, falar do Sistema Único de Saúde, né, e aí meus colegas que são deste campo e que me honram e que me estimulam, né, e aqui queria destacar a presença de professora Adriana, que esteve comigo nos ativadores, e que a gente continua na vida, rodando, né? USP Ribeirão, Baixada Santista, e estamos ali, né? Então, é preciso pensar que essa docência, ela, portanto, não é? Vai incidir não somente, aí eu diria, estou muito interessada no teu estudo, no estudo que você está orientando do Anderson, né, sobre odonto. Por quê? Porque o que eu tenho percebido é que ela incide, pensar a pedagogia universitária, não somente na forma de organização do trabalho pedagógico no interior da universidade, mas na lógica dos serviços dos territórios. Porque eu faço uma inovação curricular, mas muitas vezes nós, professores, nunca percorremos territórios para além dos territórios itinerários da universidade. Alda, que está lá do Instituto Federal, né, de São Paulo, quantos meus professores não conhecem? Qual é a lógica de produzir tecnologia, ciência? Eu tenho colegas que entraram junto comigo no campo Baixada Santista que não conheciam o Sistema Único de Saúde. Não, Silvia, isso é aquele do pobre. E olha o nome, Sistema Único de Saúde. Nós não temos outro, companheiro, mas temos. E é nesta brecha de representação que nos últimos 2 anos o SUS tem sido posto como uma conquista que não precisa ser universal. Sistema único, universal, equitativo. Olha só, não é? Nessa perspectiva, não é? Portanto, é preciso pensar intencionalidade, as opções pedagógicas, o que queremos. Não é? Quando eu digo onde eu parei, é porque eu já estou parada há muito tempo, né? É que eu não me desloquei para o outro.
Por isso que a gente pergunta. Não é? Portanto, numa concepção de aprendizagem que precisa ser alargada, que precisa, não é? E aqui as minhas aprendizagens no campo da teoria sócio-histórica de Vygotsky têm me ajudado a me perguntar quais são as zonas de desenvolvimento proximal que temos construído. Não é? Acho que essa é uma pergunta importante, mas também pensar, não é? Que, portanto, eu preciso, e a professora Virginia Castrup, da Federal do Rio de Janeiro, belíssimos textos sobre aprendizagem inventiva, entender o ensino, não é? Como aquela área da problematização, da experienciação, da mediação, do protagonismo, não é do docente, mas é dos sujeitos em interação e do compromisso ético-político. O grupo, não é, nessa trajetória, o grupo de pesquisa tem sido fundamental para essa roda de afeto, de sustentação teórica e de produção de conhecimento. Né? Grupo com o espaço dos encontros, da convivência, do desenvolvimento pessoal. Por isso que grupo de pesquisa, como disse a professora Maria Antônia, não é uma lista de artigos publicados. A lista, né, onde você publica, o que você publica, tem que ser, e é uma responsabilidade institucional que seja, decorrência do trabalho formativo que você faz. E me parece que em determinados momentos a universidade abre mão do seu trabalho formativo, principalmente na pós-graduação, entendendo produto, né, que culmina, sintetiza um processo como a finalidade. Por isso, descuidamos sistematicamente dos nossos mestrandos e doutorandos. Eles já estão prontos. E se eles já estão em alguma instituição, mais pronto ainda. Não tenho que cuidar, não tenho que pensar, não é? Vem e aí o título vai ser alcançado. Nós acabamos, eu estou nesse grupo que a professora Rosana Rossiti liderou num artigo, né, de ter aceito uma publicação sobre o grupo de pesquisa, trabalhando em narrativas. E aí a metáfora que surgiu a partir da análise das narrativas foi de o grupo como incubadora. As ambiências, o pensamento crítico, o compartilhamento, a interprofissionalidade, os modos de funcionamento colaborativos. Portanto, prestemos atenção qual a dinâmica que os grupos de pesquisa que investigam pedagogia universitária têm assumido, porque nós estamos também apresentando um modo de operar com professores. Né? Então, quais são as mensagens que a gente está colocando? Contava a professora Maria Isabel, a professora Maria Antônia, este ano as universidades federais, os institutos federais recebem pela primeira vez, dentro do contexto das ações afirmativas, os alunos com deficiência. E nós estamos nos preparando, porque nossos espaços excluem todo mundo. Não é? Exclui. Eu nunca tinha pensado que eu não posso ter só esse degrau. Confesso para vocês. Agora já olho, já digo assim, por onde eu posso arrumar e botar uma rampa? Né? E fomos fazer uma reunião com a equipe da matrícula. Qual é a minha surpresa, gente? Eu começo a reunião achando que eu ia decidir logística. Eu volto e preciso perguntar para os meus colegas, e são meus colegas, estão lá comigo, o que eles achavam do aluno com deficiência. Porque não sei se vocês já assistiram Extraordinário. A minha ideia, quando eu comecei a ouvir os meus colegas, era de que eles imaginavam que nós vamos receber pessoas extraterrestres. Professora, e se ele não tiver toda a visão? Bom, aluno com deficiência. Eu digo, é uma deficiência diferente da minha, porque eu tenho outra. Né? Aliás, de visão eu até tenho também, 6 graus, mas o óculos me ajuda. Ora,
é muito similar àquela experiência. Foi ontem essa experiência, ela me marcou muito, porque quando eu levo meus estudantes para o território em Santos, para conhecer como vivem as pessoas, né, numa cidade de praia, e para descobrir que as crianças do Morro de Santos não conhecem praia. Ou seja, lá, gente, eles não conhecem. E eles nos perguntam, como é? Como é a água? Né? Meus alunos voltam dizendo, professora não, porque ou é prof ou é Silvia. Prof, Silvia, a casa é normal. Eu disse, como é que você achava que era a casa? Vejam, era o mesmo estranhamento com o nosso aluno com deficiência. Então, eu posso ter piso tátil, eu posso ter placas em braille, eu posso ter todo o material traduzido para Libras, mas se eu não tiver um grupo, e se cada um de nós da universidade não acolhermos, eles vão ser estudantes, aqueles diferentes, os que dão trabalho. Então, ora, como é que eu vou sensibilizando? E aí eu preciso, não é, que o grupo de pesquisa seja uma forma também, um espaço de aprendermos a sermos professores, colaboradores, não é, professores que interagem. Esses dois grupos, não é, um está fazendo 20 anos agora, não é, este ano, que é o Ensino em Ciência da Saúde, que tivemos uma série de experiência, que estamos hoje bastante contentes com o avanço da esfera formativa do nosso grupo. Um outro grupo mais recente, que nasce com o campus de Baixada Santista, né, que é Interprofissional em Saúde, que é o GPES. Então, antes era o C10, agora o GPES. E são essas pessoas, não estão todas, né? Que é só para dizer que o que eu tenho aprendido de pedagogia universitária tem sido com tanta diferente gente, como diz Gonzaguinha em uma das suas letras, né? Pessoas de outros lugares, nossos estudantes, né, que vêm, que vão, alguns ficam, novos chegam, né? E nessa perspectiva, os nossos eventos. Por isso que ontem eu disse, Lígia, não se preocupe, porque não é fácil organizar o evento. O professor Fernando disse, eles estão todos de joaninha. Eu adorei. Depois nós vamos fazer uma análise dos círculos maiores, menores, mas eu já gostei. Sabe o que eu pensei, professor? O Joaninho eu achei super legal, assim, só a sensibilidade de um músico para bater o olho já, né? A psicóloga aqui ia ficar 10 horas pensando. Gostei da cor, quero dizer, né? Vermelha. E gostei da roda, achei fantástico. E outra coisa, as bolas são tudo diferentes. Eu adorei. Porque eu acho que eu passei tanto tempo querendo fazer bolas todas iguaizinhas, que quando eu me libertei da igualdade, né, para pensar em práticas equânimes, isso me fez ver que as bolas são necessariamente diversas. Então, adorei. E acho que vale a pena a gente estudar a joaninha vermelha, diversa, em roda. Em roda. Olha só, essas são metáforas. Foi assim que eu fui recebida. Putz, eu estou entre amigos, eu estou entre parceiros, e eu estou entre pessoas que estão ensinando coisas que eu partilho, né? E quem faz a delicadeza de me pegar é um colega da Federal de São Carlos, professor, músico, instrumentista, educador musical. Ele é um monte de coisa, gente. Veja, eu tenho muita sorte, né? É preciso que eu conheça várias perspectivas. Nas pesquisas, eu adoro esse fragmento do painel Pais do Portinari, dos meninos de cabeça para baixo. Houve um conjunto, então, nessa trajetória de 20 anos, aí eu vou indicar
quando os dois grupos que eu participo se encontram. Sem dúvida, essas duas pesquisas foram inaugurais, né? A primeira pesquisa de novas demandas foi o primeiro estudo no ensino em saúde que a FAPESP financiou, né? E fizemos junto Unifesp, USP, Unicamp, Unesp, UFRJ. Porque a pedagogia universitária não vai se dar só no interior de uma instituição. E é preciso que a gente crie redes entre nós. Isso a gente não avançou muito ainda. Os grupos ainda estão um pouco isolados. A gente se encontra, a gente se abraça, a gente faz um monte de coisa legal. Mas a gente ainda efetivamente não consolidou no país. Temos lutado, tanto no CNPq como a CAPES, por essa perspectiva. E o curso de especialização Educação em Saúde, que foi a primeira experiência de metodologia ativa na Universidade Federal de São Paulo. Não é? Depois nós fomos conectando, e aí o grupo interprofissional já começa, não é? Docência em saúde, interdisciplinaridade, a educação interprofissional, então a gente cria o campus e já vai acompanhando a docência universitária que um campus que busca a inovação curricular vai produzindo, e trabalhamos aí, foi muito interessante ver o colega que está investigando, ou que acabou de investigar, sou professora iniciante, porque me chamava a atenção no campo de expansão que eu tinha professores iniciantes, mas eu tinha professores muito experientes que tinham sido aposentados da Unicamp e da USP e que fizeram o nosso concurso em 2005. Esse foi um encontro muito potente. E eu descubro que os professores jovens há mais tempo, eles se apresentavam no campo da saúde um pouco mais elástico para a inovação. Eu não sei fazer isso direito, mas deve ser legal, né? Porque o professor iniciante, que tinha acabado de chegar do pós-doutorado de Harvard, isso eu não vou esquecer, para ele era tudo novo. Inclusive o campo de expansão, né? Santos, para quem conhece, é uma cidade que tem, se sua, né? Também que fiz de Pará, sua pouco, mas para quem não conhece, para quem não tem essa experiência de suar a 34 graus, impacta. E o meu colega dizia, um grande amigo, hoje estamos juntos na pós-graduação, ele me dizia: Silvia, mas aqui sua, né? Assim, não tem um ar-condicionado? Eu disse: não, só tem um ventilador. Então era um professor que chegava para um campus de expansão absolutamente formado na ponta para o conteúdo da sua unidade curricular, mas sem instrumentos para ser professor. Esse colega estranhava a pergunta do estudante. Silvia, eles perguntam demais. Eles não deixam acabar a aula. Eu tinha planejado a aula, eles não me deixaram acabar. Né? Então, e aí a necessidade da assessoria, né? Dessa escuta. Porque ou eu dizia, bom, vai, te vira, eu dizia assim, eu quero te ouvir. Como é a tua aula? Né? E o que ele esperava é que a gente tivesse um jardim de Harvard, ou um outro colega que veio de Cambridge, que a gente às 5 horas parasse para tomar um café. Aliás, um chá inglês, 10 minutos, e então voltar. E, olha, é claro que eu precisei me alargar, porque a minha vontade é dizer, mano, de onde tu vieste? Né? Mas aí você para, pensa, diz, eu não tenho chá. Até tenho, mas em Santos não é assim a bebida mais procurada. Não é? Mas vamos lá. Só não pode oferecer a cerveja, né? Mas vamos lá nessa transformação. Esses dois colegas, um professor e uma professora, estão no campus, são hoje nossos professores livre-docentes, são professores homenageados. Digo isso com muito orgulho, não é? Para dizer que nós aprendemos a ser professores. Por isso a profissão. Mas para isso precisa ter formação. Não dá para aprender de qualquer jeito. Depois nós tivemos uma trilogia de estudos que foi fundamental
né? Que foram os estudos de análise da literatura, de estado da arte. Então, foram anos que a gente se debruçou. A partir dessa trilogia, eu me aproximo do grupo professora Mabel, trabalhamos junto numa pesquisa sobre formação, e aí, no âmbito da saúde, com as políticas indutoras, trabalhamos sobre o Mais Médicos, o trabalho com Maísa foi fenomenal, aprendi muito com o grupo da professora Mabel, e foi daqui, né? Foi quando a gente foi encontrando mais parcerias. Então, os estudos de arte, as revisões narrativas e integrativas de literatura foram para nós fundamentais para o avanço. Nós tivemos depois, na continuidade, né? E aí estávamos encharcados da política pública, campos de expansão, política indutora de reorientação da formação em saúde, né? Muitas lutas, muitos de nós na universidade pública e nos ministérios ou nas secretarias, com a experiência principalmente de colegas que vieram neste momento do Rio de Janeiro ou que tinham trabalhado na Prefeitura de São Paulo, depois alguns vão trabalhar com o prefeito Haddad, com o ex-prefeito Haddad. Então, é um campo bastante recente, vocês vão perceber, a articulação dos estudos de pedagogia universitária, então, agregando a toda essa reflexão que a professora Maria Antônia fez, dos objetos que vão se alargando, o diálogo com as políticas públicas. Né? Como é que nós, professores, lidamos, reconstruímos, influenciamos, né? Estamos efetivamente avançando. E culminando, né, no último edital universal, a gente conseguiu ser contemplado com a nossa, dessa trajetória, uma pesquisa, que é a pesquisa atual do grupo, que a gente tem hoje 25 pesquisadores, pós-graduandos, técnicos, né? Formação em docência em termos de políticas indutoras, experiências no Pró-Saúde, PET Saúde, envolvendo Unifesp, Federal do Pará. Vocês viram de onde eu vim, né? Assim, isso aqui é uma mera coincidência. E Federal de Alagoas. Porque também, né, era preciso, quando soubemos que não ia ser dado continuidade ao programa Pró e PET Saúde, nós decidimos, mais do que registrá-lo, produzir dados, porque entramos no Ministério da Saúde com o pedido de continuidade. Porque o ministro, o atual, ele não é sensível. Eu estive em 2 reuniões com ele, mas ele é, como eu, pessoas passageiras, né? Haverá de voltar alguém e que nós vamos produzir conhecimento para que essas políticas avancem. Elas não são perfeitas, mas elas estão fazendo uma diferença nesse país fantástica. Nesse sentido, né, temos uma série de produções, adoro também esse trecho, mulheres em roda, dançando, né? Temos uma série de artigos, eu aqui na verdade trouxe, até fiquei em dúvida como eu ia organizar, acho que não ficou como eu queria a organização, mas o que eu queria o que eu gostei mais foi do tecendo coletivamente, né? Acho que é o que mais eu tenho aprendido. Escreve junto. Não é? Aquela coisa do lápis, aquela lista que a gente tem que... Eu vou me candidatar em docência esse ano, né? Então eu tenho que fazer um texto, eu tenho que mostrar quanto eu captei. Aí no meu documento, eu respondo às questões institucionais pactuadas, mas eu me reservo o direito de dizer que eu mesmo estou indo à livre docência porque eu sou professora. E eles não tinham, claro que aí eu dou uma cutucada, né? Aí foi a velha Silvia. E eles não tinham no roteiro me perguntado como tinha sido minha carreira de professora. Por onde eu passei, o que eu queria ser. Então isso tudo eu escrevo num parágrafo, porque eu tinha um limite, né? Mas tem sido bem interessante essa produção, né? Acho que os livros... A gente tem investido em livros, continuamos investindo em livros, continuamos indo às editoras, né? E aí essa tradição de ter um livro pela perspectiva, gente, de aglutinar colegas, né? De aglutinar experiências, ok? Já sei que já passou ali. Por entre guerra e paz, não é? É preciso
efetivamente transformar o ensino superior, né, na saúde. O meu convite é a transformação da universidade, da educação, né, no modo de fazer-se docente. As mudanças curriculares, elas já estão se anunciando, nós temos experiências bastante exitosas, né? É preciso ampliar o nosso entendimento de que não falamos sobre docência universitária, mas docências universitárias. Elas são múltiplas, elas são diferentes, às vezes são contraditórias. É preciso que a gente perceba, ponha isso na mesa para a nossa discussão, né? Que há múltiplos cenários, que é preciso avaliar as nossas propostas formativas numa perspectiva. E aqui eu queria, como servidora pública que sou, dizer que eu respeito bastante o símbolo nacional. Hoje é Governo do Brasil, Ordem e Progresso. O reconheço, né, como o símbolo que anuncia o governo federal. A minha opção de trazer hoje Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora, foi porque convidada a falar sobre pedagogia universitária, eu gostaria que um dia, né, a ordem e o progresso desse país fosse na direção da consolidação das políticas públicas, na ampliação dos direitos, e que a gente pudesse ter ordem e progresso para todos. Isso só se faz fazendo um país para todos e fazendo uma pátria educadora. Muito obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a professora Maria Antônia pelo convite, dizer que sinto muito honrada de estar aqui nesse espaço de discussão sobre a universidade, sobre a formação de professores. Me sinto muito lisonjeada, efetivamente, de estar compartilhando, de estar aprendendo, que nesse momento é um momento também de aprendizagem. Queria dizer o quão é satisfatório estar com a professora, nossa mestra, né? Professora Maria Isabel Cunha, Mabel, um carinho. Por quê? Porque quando iniciamos toda essa trajetória na educação superior, ela efetivamente tem sido, né, o nosso eixo, né? Quer dizer, todas as suas produções, todo o seu desempenho, todo o seu compromisso com a educação brasileira e educação superior, então nós não podemos deixar de considerar. E, se vocês me permitem, eu queria também fazer eu acho que, mais do que nunca, nós temos aqui na plateia também a professora Alda Marim, que tem contribuído, né, para a educação brasileira, muitos e muitos anos, com seriedade, com compromisso, né, trazendo inovações no campo, né, da formação de professores, da didática, nas suas pesquisas, né? Então, nesse sentido, eu queria cumprimentá-la e dizer que é um grande prazer estar aqui também com a professora Alda. Compartilho também com os colegas aqui da mesa. E dizer assim, como, né, nós temos que falar muito rápido, então, no convite que a professora Maria Antônia nos colocou, isso é uma fala, a gente vai trazendo algo para trazer. Então, eu trouxe algo, né, da nossa experiência, do nosso grupo, muito simples, muito singelo, mas é aquilo que nós estamos lutando. E eu acho que, nesse momento, tanto Maria Antônia quanto Silvia colocaram, e eu não vou me estender nisso, esse estado que nós estamos vivendo, muito ruim, muito triste, né? Como é que nós vamos superar esse momento? Esse momento é muito ruim, né? E eu falo da universidade que eu venho. Nós estamos em embates há muito tempo, né?
há mais de 8 anos, e ele se acentua, né? Nas políticas que são evidenciadas e principalmente nas políticas direcionadas à formação de professores. Então, nós não podemos deixar de trazer, né, nesse momento, esse estado de espírito que nós estamos vivendo. Isso influencia, isso nos traz, por um lado, né, nos traz, por exemplo, a gente perceber por onde que a universidade pública ela está indo, mas, por outro lado, a resistência que nós temos que ter, né? Então, é nesse sentido que, quer dizer, é essa contradição nesse momento que nós estamos vivendo. Então, o nosso grupo, né, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa e Formação de Professores e Currículo, formação de professores, no sentido GPFOR, né? Por onde que eu começo a colocar? Quer dizer, qual foi a nossa inserção na formação de professores, e principalmente na formação de professores na educação superior, né? Então, eu venho da educação básica, né, como professora, né, sou pedagoga, venho, né, de outro, como o Silvio colocou lá, do Belém do Pará, eu vim do Rio Grande do Sul e fiquei no Paraná, né? E depois, né, no estado de São Paulo também, que me acolheu muito, né? Então, nesse sentido, essa trajetória também vai moldando, vai trazendo elementos para que a gente possa se formar. E é interessante porque qual foi a nossa entrada, principalmente a minha entrada na educação superior, pela universidade, como professora, mas também como professora no curso de pós-graduação, com uma disciplina da área da didática, né, para a educação superior, um programa que para nós ele é muito significativo, ele é um eixo, que é o programa, né, que a gente chama de programa PAI, Programa de Aperfeiçoamento do Ensino, que é um programa que existe desde a década de 90 na universidade, e ele cria um espaço de formação para o professor universitário no espaço da pós-graduação. Então, é esse espaço que eu queria dizer para vocês, que vai delineando o nosso trabalho, que a gente pode, né, estar dizendo, para nós ele é muito caro, ele é muito importante, e a partir dele que nós temos os estudos e as pesquisas, né? Então, o nosso grupo, o GPFOR, ele há 14 anos, né? Mas aí a gente tem, quer dizer, de 14 anos, mas com quem que nós trabalhávamos, né? Por exemplo, eu era professora também na pós-graduação, nesse curso, né, lá na nossa faculdade, na filosofia, mas nós não tínhamos um curso de pós-graduação em educação. O nosso curso ele é recente, ele tem 5 anos. Né? E agora que estamos fazendo um processo de doutorado na área da educação. Então, onde que nós estamos acolhidos? Na psicologia, né? Porque nós não tínhamos nem departamento, nós éramos um departamento de psicologia e educação, né? Já muito antigo, mas estávamos lá naquele lugar. Então, é nesse sentido que, por exemplo, né, que nós temos o nosso grupo, mas com quem que nós trabalhamos? Com os alunos de iniciação científica, né? Eu também, né, eu ministro aulas na pedagogia, nas licenciaturas. Então, nesse sentido, é que o nosso grupo se formou. E há pouco tempo, recentemente, que nós, então, né, temos o grupo, né, no CNPq, né, já formalizado. Então, é muito recente, não é, a nossa trajetória nesse grupo que está investigando a educação superior. Pode passar. Bom, então o GPFOR, quer dizer, como é que é essa identidade, como é que hoje ele é formado, né? Então, nós temos alunos, né, de mestrado, nós temos já professores da rede, nós temos professores também que atuam em universidades, em faculdades, né, que já têm mestrado, que já têm doutorado, temos colegas, né, e temos os alunos de iniciação científica. Então, esse é o nosso grupo, né? Eu acho que Silva colocou muito bem, quer dizer, as trajetórias dos grupos que vão se formando, quer dizer, aqueles alunos que estão conosco, né, que a gente gostaria que sempre ficasse conosco, mas tem aqueles que passam pelo grupo e aqueles que vão ficando e aqueles que vão também contribuindo. Nesse sentido, a nossa identidade ela vai se dando nesse sentido da profissionalidade docente, a pessoalidade do professor, acho que aqui foi muito falado, a perspectiva do trabalho coletivo, dos desafios, né? Essa aventura, eu diríamos, né, uma aventura no bom sentido, compartilhada, de trilhar novos caminhos, de ter resistências, é nesse sentido que o nosso grupo ele está né, organizado.
O que nós entendemos, né? Quer dizer, nós entendemos essa formação para a docência universitária como um processo contínuo. E é interessante porque quando a gente fala, mas o que é a pedagogia universitária? Né? E aí, como nós trabalhamos já com alunos que estão se formando, né? Qual é o espaço, o que significa a pós-graduação? Né? A gente sabe, né? A pós-graduação é uma formação para o pesquisador, mas é a formação para o professor. Né? E aí, toda essa realidade, né? Eu também tenho disciplinas já há muito tempo, há mais de 10 anos também na pós-graduação, antes, e agora também na enfermagem. Queria colocar aqui uma grande colega que tem compartilhado conosco a pedagogia, que é a professora Adriana. Tá? E nós temos já um percurso muito longo da pedagogia universitária enquanto uma proposta institucional. Então, estou falando aqui enquanto, né, docente, enquanto pesquisador, enquanto participante de um grupo institucional que eles têm mais de quase 14 anos na Universidade de São Paulo. Pode passar. Então, nesse sentido, o que nós estamos atuando? Né? Quer dizer, então, o GPFOR, primeiro, então, ele tem um trabalho de orientação, né, aos alunos na iniciação científica, que para nós ele é muito significativo. Por quê? Porque é a questão do ensino, né, que está sendo ali colocada para os pedagogos ou para os alunos que fazem licenciaturas em Química, em Música, né, ou em Biologia. Então, esse espaço, para nós, é muito, né, caro, de estar com esse aluno, que ele vai vendo o curso, ele vai se construindo para a pesquisa de uma forma diferente, ampliando a sua visão, né, do ensino, da formação. Aí nós temos esse compromisso também, né, com a educação básica, no sentido, né, porque a pedagogia forma esse professor para a educação básica. Então, à medida que o licenciado, né, está conosco, ele também vai contribuindo, né, ampliando que o professor, né, o sentido do professor, o que significa ser um professor investigador. Eu acho que esse é o sentido, né, de um grupo de pesquisa, o que ele vai formando, né, ele vai construindo, né, esse aluno. Tá? E os nossos eixos são formação de professores e currículo. Então, nós trabalhamos com projeto pedagógico, nós trabalhamos com programas, né, de ensino, observando, né, analisando as relações que tem, né, entre o projeto pedagógico enquanto um projeto de formação e as pesquisas que derivam, então, né, dessa área. Então, é nesse sentido que o nosso grupo ele vai atuando. Então, a formação de professores enquanto campo epistemológico, a história, a formação, né, os embates, as políticas, né, que estão sendo construídas. E eu só queria fazer uma ressalva, que nesse momento nós, né, do Estado de São Paulo, estamos vivendo também um momento muito complexo, muito difícil, em relação às políticas de formação dos professores no que diz respeito aos cursos de licenciatura. Né? Os embates que temos tido com o Conselho Estadual de Educação, né? Que também vai nos forjando, né, num sentido de dizer não àquelas, né, deliberações que estão sendo construídas, que estão sendo, né, que vêm de cima para baixo, engessando os nossos currículos de formação. Então, esse também é um momento de embate que nós estamos vivenciando. E que são discussões, né, no grupo de pesquisa e que também são objetos de dissertações que estão sendo elaboradas. Pode passar. Né? Pode passar. E eu acho que é o sentido... eu acho que está o outro material. Eu acho que foi virado... que eu tinha... Vocês me perdoem, gente, mas nessa discussão de lá para cá, foi outro arquivo. E eu gostaria de voltar, porque o meu trabalho está mais lá. Me desculpe, mas na hora que passou, esse é um outro material que tem. Vamos lá, rapidinho. Tá, não, porque eu só tenho, né, 15 minutos. Onde é que está? Aqui, ó. Evento virtual. Apresentação 26. Esse. Tá.
Não são coisas que acontecem e a gente tem que dizer como que a gente lida com isso, né? Bom, então, o nosso grupo GPFOR, ele tem alguns pressupostos, acho que tanto Maria Antônia quanto o Silvio já colocaram, né? E primeiro, a gente tem como um grande pressuposto a questão da universidade, a conceitualização da universidade, né? Então, ela que fica transversalizada por essas contradições e dissensos, e isso vão trazendo simetrias, né, no trabalho dos professores. Quando a gente trabalha com a pedagogia universitária, quer dizer, nós estamos trabalhando, né, com os professores de várias áreas, não só da educação. Então, essas assimetrias, elas vão trazendo, elas vão contornando, né, a formação desses professores. Nesse sentido, essa especificidade da formação de professores, ela vai se encontrando, então, com as políticas públicas, não é? E que eu já comentei, e que vão trazendo, então, as mudanças e estratégias que afetam a universidade. Pode mudar. O outro pressuposto que nós temos, então, partimos também disso, que é essa exigência, né? Quer dizer, para ser um professor na universidade, há que se ter apenas o estrito sensu, né? Mas o estrito sensu, ele tem uma história, ele tem um contexto, né? Quer dizer, ele tem a pesquisa no sentido vertical, é a formação do pesquisador. Então, a formação do professor, ela fica secundarizada. Então, é nesse aspecto que nós estamos colocando, né, para valorizar o que significa docência, né, o que significa ser professor na educação superior, né? E, nesse sentido, eu acho que gostaria de ressaltar que esses espaços de formação docente, entre os quais que eu já comentei, que é o próprio, né, GAP, né, que é o Grupo de Apoio Pedagógico, nós tivemos muitos momentos importantes que também, a partir, né, da pró-reitoria, né, da própria Universidade de São Paulo, a pró-reitoria de graduação, quando nós tivemos a professora Selma Garrido como, né, pró-reitora de graduação, e antes mesmo a professora Sônia Penin, ela começou todo um programa de formação de professores. Então, a pedagogia universitária, quando ela começa na Universidade de São Paulo, ela começa com um lugar, com um espaço institucional, né? Só que, eu acho que quando a professora Mabel colocou muito bem, a descontinuidade das políticas também influencia. E nós, nesse grupo de apoio pedagógico, que é um grupo institucional, por exemplo, em Ribeirão Preto, a gente tem várias faculdades, e essas faculdades é medicina, é odonto, não é? É a própria filosofia, é a administração, né? Esses professores, representantes, então nós temos já um trabalho de quase 14 anos. E o que nós trabalhamos? Trabalhamos com a formação de professores. E nesses últimos anos, né, eu diria para você, nesses últimos 8 anos, a formação de professores, ela tem sido deslocada na universidade, né? Para que o desenvolvimento profissional docente por meio de tecnologias. Então, quer dizer, a Universidade de São Paulo, ela está, né, apostando a sua formação nesse outro veio, né, mercadológico. E isso nos afeta. Quer dizer, nós temos um espaço, que é um contraditório, porque na medida que os grupos estão sendo institucionalizados e nós estamos atuando, tanto é que nós temos uma rotina de toda terça-feira a gente está lá trabalhando, nós temos pesquisas, temos produções, né? Temos encontros com os professores, mas institucionalmente é uma resistência que temos em relação à administração. E aí, gente, nesse sentido, né, como a gente lida com isso? Né? Então, são as brechas, os espaços que nós ocupamos, então, né, com as coordenações de curso, para que a gente possa, então, trabalhar a questão pedagógica, essa valorização do ensino. A outra questão que eu já coloquei, né, que é o programa de aperfeiçoamento do ensino, né, que para nós é um eixo da formação e dos grupos de pesquisa com que nós temos, né? E desse grupo a gente já tem várias, né, dissertações já, né, de mestrado, nós já temos vários trabalhos produzidos, então, efetivamente, nessa área. Uma questão que eu queria ressaltar para vocês, nesse sentido, nos incomoda muito a questão, quando eles falam, a formação pedagógica do professor parece menor, né, quando compara a formação específica do professor.
E a gente está construindo, a gente está discutindo que essa formação pedagógica, ela também é uma formação específica. Então, como é que a gente vai valorizar esses conhecimentos pedagógicos, esses saberes, né, que dizem respeito à atuação do professor, à sua profissionalidade? Então, eu acho que essa é uma área nova de discussão, nova não, mas é uma área ainda que ela não tem o espaço, né, professora? Ela é um lugar, ela não tem um lugar ainda. Quando se fala da formação pedagógica, realmente as pessoas já não interessa porque é coisa de pedagogo. Então, quer dizer, eu acho que nós que atuamos na questão da formação dos professores, na pedagogia universitária, é um espaço que a gente tem que lutar muito, né, no sentido de dizer que formação, quer dizer, que saberes que esse professor, seja da área da odonto, da medicina, né, de qualquer área, ele precisa ter. O que significa essa profissionalidade? Por quê? O que a gente percebe, e eu acho que vocês já tinham colocado, tanto a Antônia quanto a Silvia, quer dizer, os professores chegam, às vezes, com aquela grande arrogância. Então, né, nós fizemos uma investigação dos professores iniciantes na faculdade, né, na filosofia. A grande maioria deles, todos com pós-docs no exterior. Então, quando eles vêm para a universidade, eles vêm com essa... ser pesquisador é o espaço da pesquisa que os faz, né, ter a escolha profissional. Então, o ensino vai se construindo. Né? Então, eu acho que nós temos muito trabalho, efetivamente, para fazer ainda no processo de formação desses profissionais. Quer dizer, o que significa valorizar esta formação pedagógica do professor que atua na educação superior. Eu acho que isso é uma das nossas bandeiras que nós temos para quem pesquisa nessa área. Pode passar? E quanto ao referencial teórico, né, que nós trabalhamos, então, nessa discussão da função do professor, do pesquisador, né, a gente tem, então, discutido textos relacionados, primeiro, ao contexto da universidade. E aí a Chauí, Dias Sobrinho, né, tem nos ajudado, Cisardi, Souza Santos, quer dizer, porque não adianta a gente trabalhar com a docência se a gente desraiza, né? A gente não tem uma raiz. Que universidade é essa? Como nós estamos passando por um momento crítico na nossa universidade, estudar a universidade tem sido um dos focos do nosso grupo. Pode passar? E quanto nós nos relacionamos, então, à questão da pedagogia universitária, nós temos, então, esses autores que têm trabalhado essa dimensão do ensino, da pesquisa, né, no sentido dessa historicidade, essa ética. Então, esses autores, né, praticamente a gente tem trabalhado muito, né, e queria ressaltar aí, tem a professora, né, Almeida, a professora Pimenta, a professora Cunha, a professora Lucarelli. Nós temos trabalhado com Nova, nós temos trabalhado com esses autores, com o professor Zabalza, que tem nos dado, que tem ancorado a discussão sobre a formação de professores e a profissionalidade docente. O que nós entendemos desta formação para a docência universitária? Entendemos como um processo contínuo. Né? Eu acho, em primeiro lugar, que essa formação ela não se esgota. Ela não se esgota na formação inicial, mas ela vai tendo um contorno, uma construção coletiva no desenvolvimento da profissão docente. Né? E uma coisa que tem me intrigado um pouco é o seguinte: muitos programas que têm sido tem se colocado muito desenvolvimento profissional docente. E não se tem colocado pedagogia universitária. Há uma negação do nome pedagogia universitária. E eu acho que é uma questão, professora Cunha, a gente discutir um pouco isso. Porque a maioria dos programas colocam desenvolvimento profissional docente. Né? Então, essa negação. Por onde é que ela está passando? Meu Deus. Bom, só tem 2 minutos, pode passar. Como projetos, né, que eu só trouxe esses projetos aqui. O projeto financiado CAPES, né, então é a formação pedagógica de professores para o ensino superior, né, nos programas de pós-graduação, foi em financiamento do CNPq. Então, esse foi um grande projeto que ele marcou
né, ou está marcando o nosso grupo, que agora a gente tem continuidade a partir desse tema. E um outro são os cursos de licenciatura na Universidade de São Paulo. Nós tivemos um programa há mais de 14 anos, de reestruturação dos cursos de licenciatura na Universidade de São Paulo. Foi muito interessante, uma criação, um programa, uma política que nós tivemos, e ela se esvaziou. Né? Então, a desconsideração, né, dos pressupostos de uma formação nas licenciaturas. Então, nós estamos agora com o desmonte, né, das licenciaturas na nossa universidade, nesse momento. Então, estamos investigando por onde que passou esse desmonte, o que aconteceu com esses projetos pedagógicos, com aquelas inovações que foram propostas, que foram trabalhadas, né? E que agora, então, cada curso está fazendo, então, né, a sua proposta. As temáticas que nós trabalhamos, a educação superior, a pedagogia universitária e currículo, né, os cursos de licenciatura nesta confluência da didática e currículo, né, professores iniciantes da educação superior, a gente tem trabalhado, como também na educação básica. E tem sido muito interessante o que a gente tem percebido, e a gente vê que os nossos problemas, né, eles são problemas do Brasil, né, que são investigados aqui em São Paulo, lá no Pará, lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente, né, tem percebido essa confluência. E, para encerrar, o nosso grupo, então, né, ficou pequeno aqui, mas o que ele representa, essa construção, essa formação, que ela está sendo construída, né? Já queria colocar. E aí eu queria terminar, pode passar, com 3 questões, uma parte do nosso grupo, né? Eu acho que esse lado afetivo, né, que a gente precisa ter, né, do nosso grupo, pode passar. E eu trouxe 2 questões. Primeiro, esta, né, que eu acho da Evangelista, né, professora Evangelista, né, da Federal, né, de Santa Catarina, nos artigos que ela coloca, que é uma das questões que já foram colocadas e que estão toda hora, né, nos colocando, enquanto nós, professores da pós-graduação, né, que vem essa história, publicar ou morrer. É isto que a universidade vai valorizando, né? E que vai trazendo também para nós como é que a gente lida com isso, né? No sentido, o que, né, é sobre um artigo que ela escreve, ela disse, né, nesta questão da produtividade, ela disse, mas o quê? Aí ela disse, mas o que vai pesquisar? E os professores, não sei, mas tem que pesquisar. Então, ela está fazendo, claro, né, uma discussão acerca disso, né? Que ela diz, para quê? Onde? Não sei, mas tem que pesquisar. Para quê? Também não, né, não sei. E quando? Sempre. Então, essa questão que ela traz, né, esses desafios que a gente tem, quer dizer, o que publicar, para que publicar, qual é o sentido das nossas pesquisas, e não apenas as pesquisas que ficam, né, entre nós. Quer dizer, o que é o desafio, a função social da pesquisa? O que ela contribui para a melhoria do processo, né, na educação. Então, eu acho que esse também é um desafio que a gente tem enquanto grupo de pesquisa, que não é qualquer tema, né? Então, o tema da pedagogia universitária, né, com um grande guarda-chuva, ele está nos trazendo, então, o foco na educação superior e o que na educação superior? O que poderíamos melhorar a educação? Qual é a nossa contribuição, né, enquanto grupo de pesquisa, né, para a melhora, então, da educação na formação? E, por último, eu tenho 3 questões. Pode passar, por favor? Eu acho que as colegas já que me antecederam colocaram, e eu queria, primeiro, eu acho que esse evento, né, quer dizer, eu vim com esse propósito, né, é o primeiro evento que a gente tem. Eu acho que nós, no estado de São Paulo, somos, cada um nas nossas universidades, né. O que nós precisamos? Estabelecer esses vínculos com outros grupos. Eu acho que Silvia já falou, né, visando a consolidação do campo. Ampliar a produção científica, eu acho que, né, no estado de São Paulo, divulgá-la, socializá-la, né? E, por último, essas resistências em envolvimento institucional contra essas políticas que estão sendo, né, construídas. E se a gente tem, quer dizer, como é que a gente pode, né,
fazer um trabalho de resistência, na união, na cooperação, né? Nesse sentido que nós vamos fortalecendo. Qual é a linguagem da universidade? É a produção científica. Mas o que? Como o Evangelho disse, o que pesquisar? Por que pesquisar? Né? Então, é nesse sentido que eu trago aqui, né, esses dilemas, que eu digo, esses grandes desafios que nós temos. Né? Então, queria agradecer a presença e agradecer também, acho, de ouvir vocês e de dizer o seguinte: é muito bom ter um grupo de pesquisa, ele vai se consolidando, ele vai trazendo, né, trazendo inovações, mas ele também vai nos trazendo compromisso de vida, porque um grupo de pesquisa é um compromisso de vida também que a gente tem, né, da vida nossa pessoal com a profissional, como é que ela vai se constituindo. Né? E que talvez a gente possa fazer as nossas instituições diferentes, né? E a gente possa dizer quem somos nós, né? Nessa selva com que nós estamos vivendo. Então, eu agradeço mais uma vez e dizer que esse evento, ele representa, né, ele é importante no sentido da gente, né, verificar como é que a pedagogia universitária em São Paulo ela está se constituindo enquanto um campo epistemológico. Obrigada. Era o Fernando.